Aqui é o professor Case Sucesso e hoje eu trago no canal uma revisão contendo 15 questões de geometria espacial. Então vem comigo, acompanha passo a passo todas as resoluções, porque na aula do Case eu não me estresso, porque ele não tem fome, ele tem o sucesso. Então venha conferir as resoluções, galera. Beleza! Então a questão diz o seguinte, ó: determine o poliedro que possui 6 arestas e 4 vértices. Tá, a primeira questão aí pra gente decifrar, né? Então nós temos a relaçãozinha de Euler, vértice mais face é igual a aresta mais 2. Então vamos substituir, ó, 4 vértices mais F é igual a 6 mais 2. 4 mais F igual a 8. E aí, no caso, F passa a ser 8 menos 4, que por sua vez é 4. E qual é o poliedro que possui 4 faces? Tetraedro. Então, para ficar melhor o aprendizado, ó, nós temos aqui o famoso TOD. E o que significa o TOD? Ó? Tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e o icosaedro. Então, nós temos o seguinte, ó: o tetraedro, 4 faces. O hexaedro, 6 faces. O octaedro, 8 faces. O dodecaedro, 12 faces. E o icosaedro, 20 faces. Beleza? Então, nós temos esses 5 poliedros de Platão, tá? E aí, vale lembrar também que o TOI apresenta somente triângulos equiláteros. Beleza? O hexaedro formado por quadrados. E o dodecaedro formado por pentágonos. Beleza? Então é isso. Então finaliza essa primeira questão. Vamos adiante. Sucesso total. Questão de número 2. Ele diz: determine a soma dos ângulos de um poliedro que possui 8 vértices. Muito bem. Nós temos uma fórmula que é o seguinte, ó: a soma dos ângulos é 360, que multiplica vértice menos 2, ou se você tiver a quantidade de arestas e de face, você pode colocar 360 A, que multiplicar A menos F, aresta menos face. Beleza? Então, se ele me deu a quantidade de vértices, então é mais viável, né, aplicar a primeira, até porque eu não sei o número de arestas nem de face. Então eu vou ter, ó, 360, que multiplica 8 menos 2. Ou seja, ó,
360 vezes 6, que por sua vez dá 2160 graus, ó. Beleza? Então vamos adiante. Sucesso total. Terceira questão. O enunciado diz o seguinte, ó. O hábito cristalino é um termo utilizado por mineralogistas para descrever a aparência típica de um cristal em termos de tamanho e forma. A granada é um mineral cujo hábito cristalino é um poliedro com 30 arestas e 20 vértices. Então ele me deu a quantidade de arestas, 30, e a quantidade de vértices, 20. Um mineralogista construiu um modelo ilustrativo de um cristal de granada pela junção dos polígonos correspondentes às faces. Determine a soma do número de faces, vértices e arestas desse poliedro. Muito bem. Então, eu tenho que definir quantas são as faces e no final somar tudo, né? Então, pela relação de Euler, ó, vértice mais face é igual a aresta mais 2, ó. Ou então, vamos formar dois amigos, beleza? Muito bem. Ah, professor, tranquilo, ó. Então, vértice 20 mais face é igual a 30 mais 2. Então, 20 mais F é igual a 32. Dessa maneira, o F vai ser 32 menos 20, que é igual a 12. Ora, mas a questão está pedindo, ó, o número de faces, a soma, né? Face com os vértices e com as arestas, ó. Então vai ficar 12 mais 20 mais 30, ó. 62, ó. Muito bem. Então vamos para a próxima questão. Sucesso total. Quarta questão, ele diz o seguinte: o terreno da casa do Case Sucesso possui o formato de um quadrado com perímetro medindo 200 metros. Determine quanto ocupa de área esse terreno. Beleza, ó. Então, se nós temos um terreno no formato de um quadrado, vale lembrar que ele tem o quê? Os quatro lados iguais, na verdade. E com isso, nós temos, ó, o perímetro que foi dado, ó, 200. Essa simbologia aí, ó, notação 2P, representa esse perímetro. E aí, 4L. No momento que eu igualo, ó, 4L igual a 200, eu já vou obter o valor do lado, ó, 200 por 4, 50 metros. Ora, mas a questão está pedindo o valor da área. E a área do quadrado é lado ao quadrado. Ou seja, 50 ao quadrado, 2.500 metros quadrados. Beleza? Vamos para a próxima. Sucesso total! Quinta questão. Sabendo que uma caixa de sapato possui o formato de um paralelepípedo, com comprimento, largura e altura medindo, respectivamente, 18 centímetros, 10 centímetros e 8 centímetros. Determine seu volume. Beleza. Então, o volume de um paralelepípedo ele é igual ao comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, essa é a fórmula para calcularmos o volume de um paralelepípedo. Como foi dado o comprimento, largura e altura nessa ordem, ó, 18, 10 e 8, basta multiplicarmos esses três números. Então, nós temos, ó, 18 vezes 10 vai ficar 180 e 180 vezes 8. Então, fica 1.400
240 centímetros cúbicos, ó. Então veja que é uma questão bem tranquila, basta você ler o enunciado e aplicar a fórmula corretamente, tá bom? Então é isso, vamos adiante, sucesso total. Questão de número 6. Em uma gráfica, há uma pilha de papel no formato A4 com 3 metros de altura. O papel A4 tem a forma retangular com 21 centímetros de largura e 30 centímetros de comprimento. Determine o volume ocupado pela pilha de papel, tá bom? Então, veja o seguinte, o volume obtido vai ser justamente o volume de um prisma, né, ó? Porque você vai considerar aqui a folha, ó. Beleza? E aí, você vai ter, ó, esse jeitão aqui, ó. Pronto. Que é só para dar uma ideia, um esboço. Pronto, então nós temos aqui, ó, 30, 21 e aqui 3 metros, que é a mesma coisa de 300 centímetros. Temos que deixar tudo na mesma unidade, né? Já que tem duas medidas em centímetros, a terceira que está em metros, coloque centímetro também. E aí, no caso, o volume é a área da base vezes a altura, o prisma, ó. Então, vai ser 30 vezes 21 vezes 300. Então, ó, vamos fazer essa multiplicação da seguinte forma, ó. Eu vou pegar o 3, o 21 e esse 3, multiplicar esses três valores e depois acrescentar 3 zeros, tá bom? Então, ó, 3 vezes 21 fica 63. E 63 vezes 3 dá 189. E aí acrescenta, ó, 3 zeros. Ou seja, 189.000 centímetros cúbicos. Beleza? E com isso nós finalizamos essa belíssima questão. Sucesso total! Então, sétima questão diz o seguinte: determine o volume do paralelepípedo que possui comprimento, largura e altura medindo 7 metros, 5 metros e 4 metros. Perceba que é uma questão bem direta, nada de contextualização, onde você vai aplicar a fórmula diretamente, ó. Comprimento, largura e altura, ó. E com isso você tem, ó, 7 vezes 5 vezes 4. Ou seja, 7 vezes 5, 35, vezes 4, 140 metros cúbicos. Beleza? Muito obrigado e até a próxima questão. Sucesso! Já na oitava questão ele diz, sendo 90 metros cúbicos o volume de um paralelepípedo, determine sua altura, sabendo que seu comprimento e sua largura medem, respectivamente, 2 metros e 5 metros. Beleza. Então, ele me deu de informação o volume, 90 metros cúbicos. Ele me deu o comprimento, 2 metros, e a largura, 5 metros. Então, o objetivo é encontrar a altura, ó, que é representada por C. Ora, mas o volume de um paralelepípedo é o produto do comprimento, largura e altura. Igualando as partes, nós temos que 90 é igual a 2 vezes 5 vezes C. 90 é igual a 10 vezes C, ó. Tome bufo 0 com 0 e aí eu constato que o C 9 metros. Então, a altura de 9 metros, beleza? Muito obrigado e até a próxima questão. Sucesso total! Então, questão de número 9, ele diz o seguinte:
determine a área lateral de um prisma quadrangular que possui a aresta da base, medindo 4 metros, e a altura 9. Beleza, ó. Num prisma, a gente vai imaginar o seguinte, ó. Nós temos aqui, ó, a representaçãozinha desse prisma que ele fala que é quadrangular. Beleza? Muito bem, ó. Feita essa ilustração inicial, nós devemos ter em mente o seguinte, ó. A aresta da base representa o valor do lado do polígono representado na base. E aqui, ó, a altura 9. Num prisma, nós temos que a área lateral é n vezes a área de uma face lateral. Só que a área da face lateral é justamente a área de um retângulo, ó, que vai ser L vezes H. E aí, como o prisma, ó, ele diz que é quadrangular, o que é que me passa pela mente? Que esse N representa o número de lados, então ele é 4. Coincidentemente, o valor da aresta também está sendo 4 e a altura 9. Ou seja, ó, 4 vezes 4, 16, vezes 9 dá 144 metros quadrados. Ok? E com isso nós finalizamos essa belíssima questão. Vamos para a próxima. Sucesso total. Questão de número 10. Sendo 216 metros quadrados, a área total de um cubo, determine sua diagonal. Então, o cubo, ele é um poliedro, né, de Platão, ó. É o famoso hexaedro, ó. Ele é formado por 6 quadrados, ó. E aí, se eu chamar de aresta L, todas têm a mesma medida. A área total de um cubo é justamente 6 vezes a área de um quadrado, ó. Então, nós vamos igualar, ó, ao que ele deu e definir o valor de L. Então, 6L ao quadrado vai ser igual a 216. L ao quadrado, 216 por 6, ó, dá 36. Portanto, L é 6. Como a questão pede a diagonal do cubo, ó, L raiz de 3, ó. Então vai ficar 6 raiz de 3 metros. E com isso eu finalizo essa belíssima questão, beleza? Sucesso total! Questão de número 11. Sabendo que o volume de um cubo mede 64 metros cúbicos, determine a área lateral desse sólido, beleza? Então, o volume de um cubo é a aresta ao cubo. Então, volume 64 metros cúbicos. Podemos igualar, ó, L ao cubo igual a 64. E aí, L ao cubo é a mesma coisa de 4 ao cubo. Professor, como saber esse valor, essa fatoração, né? Ó? Então, aresta 4 metros. Então, você pode proceder da seguinte forma. Você pega o 64 e vai fatorar o número, né? Ó? Por 2 dá 32. Por 2 dá 16. Ó. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4.
por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Aí o que foi que eu fiz, ó? Eu agrupei, ó, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4. E aí eu posso dizer, ó, que a multiplicação desses 3 é 4 à terceira. Beleza? Muito bem. Só que a questão pede a área lateral do cubo. E a área lateral é 4 vezes a área do quadrado. E aí basta substituir, ó, 4 vezes 4 ao quadrado. Então fica 4 vezes 16, 64. Como é a área? 64 metros quadrados. Beleza? Então com isso eu finalizo essa belíssima questão. Vamos para a próxima. Sucesso total! Questão de número 12. Um lapidador recebeu de um joalheiro a encomenda para trabalhar em uma pedra preciosa cujo formato é o de uma pirâmide, conforme ilustra a figura 1. Para tanto, o lapidador fará 4 cortes de formatos iguais nos cantos da base. Os cantos retirados correspondem a pequenas pirâmides nos vértices P, Q, R e S, ao longo dos segmentos tracejados, ilustrado na figura 2. Depois de efetuados os cortes, o lapidador obteve, a partir da pedra maior, uma joia poliédrica. Determine a soma do número de faces, arestas e vértices. Beleza? Muito bem, ó. Então, inicialmente, nós temos, ó, vamos visualizar aqui, ó, foi retirada essa pirâmide. E aí, nesse local, fica triângulo. Beleza? Ó? Então, nós temos, ó, vamos contar aqui na tranquilidade, ó, primeiro os vértices, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, vértices nós temos 13. Agora, com relação às arestas, nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 arestas com mais 3, 6, 9, 12, ó. Então são 20 arestas, porque cada triângulo possui 3 arestas. Como nós temos 4 triângulos, ó, 4 vezes 3, 12, com as 8, 20. Então nós temos 20 arestas. E com relação às faces, nós temos quantas faces, ó? Nós temos 9 faces. Beleza? Porque nós temos em volta 4, com essa parte 5 e os 4 triângulos, ó. Então nós temos 9, ó. Como a questão pede a soma, né, do número de faces, arestas e vértices, nós temos o que, ó? 9 mais 20 mais 13, ó. 42, ó. Beleza? E com isso eu finalizo essa belíssima questão. Vamos adiante. Sucesso total. Questão de número 13. A bola de futebol evoluiu ao longo do tempo e atualmente é um icosaedro truncado formado por 32 peças denominadas de gomos e geometricamente de faces. Nessa bola, 12 faces, ó, 12 faces são pentágonos e as outras, no caso 20 faces,
formadas por hexágonos, também regulares. Os lados dos pentágonos e dos hexágonos são iguais e costurados. Ao unirem-se os dois lados costurados da face, formam-se as arestas. O encontro das arestas formam os vértices. Quando cheio, o poliedro é similar a uma esfera. Determine o número de arestas e o número de vértices existentes nessa bola de futebol. Então ele quer o número de arestas e o número de vértices. Beleza. Então, inicialmente, se eu juntar todas as faces, nós temos 32 faces, né? Verdade? E aí tem uma propriedade muito interessante, ó, que é NF igual a 2A. Aqui está embutido um somatório, tá? Que é o número de arestas nas faces, onde eu vou ter, ó, 12 faces no formato de um pentágono, vai ficar 12 vezes 5, ó, porque cada pentágono tem 5 arestas. Mais 20 vezes 6, porque cada hexágono tem 6 arestas. Tudo isso igual a 2A. Então eu vou ter, ó, 60 mais 120 igual a 2A. Então você vai ter 180 igual a 2A. Portanto, A 90. Então nós temos 90 arestas. Beleza? E para definir a quantidade de vértices desse poliedro, nós vamos fazer o seguinte, relaçãozinha de Euler, ó. Vértice mais face é igual a aresta mais 2. Substituindo, ó, eu vou ter V mais 32 é igual a 90 mais 2. V mais 32 é igual a 92. Então, V vai ser 92 menos 32. V, 60. E com isso eu finalizo essa belíssima questão. Beleza? Vamos para a próxima. Sucesso total! Questão de número 14. Podemos calcular o volume de uma caixa retangular de dimensões A, B e C, fazendo V igual a A vezes B vezes C. Sabendo que 1 mililitro é igual a 1 centímetro cúbico, calcule em litros o volume de água necessária para encher um tanque retangular de largura A, 80 centímetros, profundidade B, 40 centímetros e altura C igual a 60 centímetros. Beleza, ó. Então, o volume pedido vai ser o produto do comprimento, largura e altura, né, ó. Então, nós vamos ter, ó, 80 vezes 40 vezes 60. Então, aqui vai ficar quanto, ó? Nós vamos ter 8 vezes 4 vezes 6, ó. 8 vezes 4, 32. 32 vezes 6 dá 192. Acrescenta 3 zeros, ó. 192 mil centímetros cúbicos, que é a mesma coisa de 192 mil mililitros. Como ele quer em litros, basta dividir por 1000, ou seja, 192 litros. E com isso eu finalizo essa belíssima questão, né? Usando essa transformaçãozinha, tá bom? Lembrando que 1 litro também é 1 decímetro cúbico. Beleza? Sucesso total. Vamos lá. Próxima. Questão de número 15. Em 1908, nos Jogos Olímpicos de Londres, o percurso da maratona sofreu uma alteração. Para que a família real britânica pudesse assistir ao início da prova do jardim do Castelo Windsor, o comitê organizador aferiu a distância total de 42.194 metros, que continua até hoje. A meia maratona é uma prova na qual os competidores percorrem metade da distância de uma maratona.
Determine o percurso da meia maratona em quilômetros. Ou seja, nós temos aqui, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Então, quando eu venho da esquerda para a direita, eu multiplico por 10. Da direita para a esquerda, eu divido por 10. Beleza? Muito bem. Então, primeiro momento é definir a metade de 42.194 metros. Ó. Então, se você dividir por 2, vai ficar o quê? Ó? 21.097 metros. Beleza? Então, como a gente vai voltar, ó, 1, 2, 3 casas, ó, 1, 2, 3 casas. Então, vai ser o que, ó, 21,097 quilômetros, tá bom? E com isso eu finalizo essa belíssima revisão. Estou aqui na torcida por todos vocês. Estudem, pause esse vídeo, olhe as questões passo a passo e com certeza todos vocês vão ter êxito nessa prova. Sucesso e um abraço forte em todos vocês. Valeu? Até breve. Valeu, gente. Show!